Relator apresenta parecer favorável ao prosseguimento da denúncia contra o presidente da República. Defesa diz à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que é mentira que Michel Temer tenha recebido propina. A rotina assombrosa do Rio de Janeiro. Família é atropelada por bandidos e a mulher grávida perde a criança. Motorista se irrita no trânsito e abre fogo contra carro em que estavam pai, mãe e 2 crianças. Menino de 6 anos morre baleado e a irmã fica ferida. Nos estádios da cidade, o placar absurdo. 2 jogos, 2 brigas, 4 baleados e 1 morto. Imagens exclusivas mostram a polícia atirando com fuzil contra torcedores. O ataque de cangaceiros no interior de Minas. Policial e vigilante são mortos em tentativa de assalto a banco. Pizza sabor chiclete, dá pra engolir? Os sabores exóticos de um dos pratos preferidos do brasileiro. Todos os dias, 1.600.000 pizzas saem do forno em todo o Brasil. Dorival Júnior chega ao São Paulo com uma missão e tanto. O resgate da confiança de cada jogador. E os passeios animais para as férias da criançada. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva interditou hoje o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, que transformou-se em palco de guerra no fim de semana depois do jogo entre Vasco e Flamengo. O corpo do torcedor, morto durante uma confusão, foi enterrado hoje à tarde. Ainda nesta edição, você vai ver como foi a rodada com a bola rolando. As vitórias do Flamengo sobre o Vasco, do líder Corinthians e do Santos sobre o São Paulo e também as novidades da segunda-feira com as apresentações do técnico Dorival Júnior no Tricolor Paulista e do atacante Nilmar no Santos. O secretário municipal de Trabalho de São Paulo, Eliseu Gabriel, pediu demissão do cargo logo depois de o SBT Brasil denunciar com exclusividade que o tráfico de drogas e a jogatina em máquinas caça-níqueis aconteciam livremente dentro de um hortifruti da prefeitura. A reportagem é de Fábio Diamante. Uma grávida de 3 meses que voltava de uma festa com a família foi atropelada por criminosos durante um assalto no Rio de Janeiro. Com o impacto da batida, a vítima perdeu o filho. Também no Rio de Janeiro, um motorista se irritou porque o carro da frente parou em um sinal de trânsito e atirou no veículo. O menino de 6 anos morreu e a irmã dele de 3 foi baleada na perna. Em São Paulo, a justiça decretou a prisão preventiva de 2 policiais militares. Eles foram presos em flagrante e acusados de assassinar 2 pessoas na zona norte da capital. Os PMs também teriam alterado a cena do crime. O SBT Brasil conversou com exclusividade com uma testemunha deste caso. O advogado dos policiais militares informou que somente vai falar sobre as acusações depois que tiver acesso a mais detalhes dessa investigação. Um policial militar e um vigilante foram mortos por assaltantes de banco na cidade de Santa Margarida, na Zona da Mata de Minas Gerais. 3 pessoas foram presas. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Promotores de Goiás querem a devolução da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. O Ministério Público do Estado informou à Procuradoria-Geral da República da suspeita de que Loures não estaria sendo monitorado. Veja daqui a pouco, relator dá parecer favorável ao prosseguimento da denúncia contra Michel Temer. E no dia da pizza, vai uma redonda de massa verde, sabor chiclete de menta. A gente volta já já. Pela 3ª vez em uma semana, a Petrobras anunciou corte no preço dos combustíveis. Este mês, a Petrobras passou a fazer ajustes quase todos os dias. A Justiça do Pará determinou hoje a prisão temporária de 13 policiais que atuaram no massacre de 10 trabalhadores rurais no município de Pau d'Arco, em maio deste ano. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, admitiu hoje em depoimento à Justiça Federal que recebia dinheiro de Caixa 2 em campanhas.
mas mostrou-se indignado ao ser questionado sobre propina. O parecer da denúncia contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O relator afirmou que existem indícios suficientes contra Michel Temer e recomendou o prosseguimento da denúncia. A discussão do relatório foi suspensa depois de um pedido de vista e deve ser retomada na quarta-feira na comissão da Câmara. Para a oposição, o parecer foi uma derrota para o governo. Bom, este não é o único problema de Michel Temer neste momento. Líderes do PSDB estão reunidos em São Paulo. Os tucanos vão avaliar se continuam apoiando ou não o governo. A repórter Fernanda Cesaroni está em frente ao Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista. Boa noite, Fernanda. Vai sair alguma decisão sobre a saída do PSDB da base aliada do governo Temer? Queda, Fernanda. E agora vamos direto a Brasília, ao vivo, falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Como é que o Palácio do Planalto recebeu o voto do relator Sérgio Sveiter? Obrigada, Kennedy. E em instantes, São Paulo tenta fugir do rebaixamento com um novo técnico. Caminhada de filhote de flamingo é a mais nova atração do Zoológico de São Paulo. Você vai ver já já. A Suprema Corte do Reino Unido voltou a analisar o caso do bebê Charlie Gard, que comove o mundo. Ele tem a mesma doença rara de 3 irmãos que vivem em São Jerônimo, na região metropolitana de Porto Alegre. Os pais pedem ajuda para levar as crianças para os Estados Unidos. Médicos desenvolvem um tratamento experimental contra os sintomas da síndrome que não tem cura. O filho de Donald Trump encontrou-se com uma advogada russa que tinha informações para prejudicar Hillary Clinton. Yula Rocha. Venceu pela 4ª vez seguida o Campeonato Brasileiro. Boa noite, Bruno Vicari. Será que tem alguém capaz de parar o líder invicto? Parece que não, né, Nascimento? Boa noite, Raquel. Mas um bom teste até vai ser na próxima quarta-feira, quando o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque. Já são 9 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o vice-líder. É a maior diferença na história do Brasileirão a esta altura do torneio. Em situação oposta, lá embaixo, São Paulo tenta fugir do rebaixamento e agora com um técnico novo. As pizzarias movimentam mais de R$1 milhão por dia e empregam mais de 300 mil pessoas no Brasil. No dia da pizza, veja o que há de novidade quando o assunto são as redondas. Os filhotes são a grande atração dessas férias no aquário e no zoológico de São Paulo. A caminhada com um filhote de flamingo é só uma das novidades. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.